E aí, galera, tudo bem com vocês, pessoas? Seguinte, ó, agora a nossa aula do momento é sobre o estudo dos gases, tá? Essa aula de química é sobre a gente entender o comportamento dos gases perante algumas variáveis de estudo deles, tá? Variáveis essas que podem, obviamente, ter valores diferentes e atribuem a esses gases o seu chamado estado ideal, né? O que torna esse gás um gás ideal. Então, esse gás perfeito ou gás ideal é o nosso padrão de estudo para o comportamento das substâncias gasosas. Então, ele é como se fosse o estado perfeito ou ideal, né? A palavra já diz tudo, que torna o estudo desses gases muito melhor, muito mais exato, muito mais prático, tá? Porque a gente sabe que os gases, seja ele de qual natureza eles forem, né, qual substância estiver gasosa, eles têm suas moléculas em movimento aleatório, né, constante, movimento desorganizado em qualquer direção. As moléculas não se atraem entre si, existe uma baixa força intermolecular entre elas, então não existe atração entre moléculas, e isso que define esse estado de gás ideal, tá? A gente estuda ele sobre 3 variáveis, né? Então a gente analisa 3 fatores essenciais desses gases, desse comportamento gasoso, que são a pressão, primeiramente, né? Pressão de um gás, a gente tem que entender ela como a intensidade com a qual esse gás colide contra as paredes de um recipiente, né? Então, que seria a força que esse gás faz durante o movimento das suas moléculas dentro de um recipiente qualquer, seja ele uma bexiga, uma garrafa, uma seringa, qualquer recipiente que seja, tá? A gente também estuda o volume desse gás, tá? Mas aí o volume já é um pouco mais específico, porque gases, vocês devem lembrar, são substâncias que podem tanto sofrer compressão quanto sofrer expansão. Eles têm essa capacidade de se adaptar ao recipiente e ocupar todo o espaço disponível. Então, automaticamente, o volume de um gás ele é obrigatoriamente o volume do recipiente onde ele está contido, tá? E a temperatura dele significa, né, se refere ao grau de agitação dessas moléculas. Quanto maior a temperatura, mais agitadas ficam as moléculas. Quanto mais baixa for a temperatura, menos agitadas são as moléculas, tá? No nosso estudo dos gases, a gente sempre usa a escala Kelvin, tá? Por quê? É a escala absoluta. Na escala Kelvin não existe temperatura negativa, tá? A escala, o 0 graus Kelvin é a menor temperatura que existe, tá? Em comparação com a escala Celsius, a menor, o nosso zero absoluto, é a temperatura de menos 273 graus Celsius. Então, existe uma conversão de Celsius para Kelvin que basta você somar 273 aos seus graus Celsius que você encontra o valor da temperatura Kelvin, tá legal? Pressão e volume tem as unidades padrão, né? A gente usa na pressão em química, geralmente, as atmosferas e o mmHg. E para volume a gente usa a metragem cúbica ou a litragem, tá? Então, vocês já devem estar familiarizados com isso, com essas unidades de medida, basta a gente saber convertê-las, tá? Essa é uma habilidade importante. Se você não sabe converter unidade de medida, já passou da hora de aprender, hein, galera? Bom, então agora que a gente já conhece as variáveis que a gente estuda, os gases, tá na hora de a gente ver as transformações dos gases, tá? Por que transformação? Porque ele sempre vai sair de um estado inicial para um estado final. Quando a gente estuda um gás, a gente olha ele em 2 momentos específicos. O momento inicial, que vai ter uma temperatura inicial, um volume inicial, uma pressão inicial. E o momento final, que vai ter todas essas variáveis também nesse momento final. Então, o que mudou de um momento para o outro é a transformação que aconteceu nesse gás. Então, um gás se transforma mudando sua temperatura e seu volume, ou sua pressão e seu volume, ou sua pressão e sua temperatura, ou mudando tudo, né? Essas variáveis precisam sofrer transformação, né? Sofrer alteração para configurar uma transformação gasosa, tá? Agora, quais são essas transformações gasosas? A primeira que a gente vai ver é a isotérmica, também chamada de adiabática, tá? Pelo nome já fica fácil. Se é uma transformação isotérmica,
Térmica, o prefixo iso quer dizer igual, e térmica que se refere ao calor, a temperatura. Então, a temperatura se mantém constante. Quem vai variar, então, vai ser a pressão e o volume. Agora você imagina, né? Se você tem uma seringa na sua mão, com o êmbolo todo totalmente puxado, tá? Dentro dessa seringa tem ar que você acabou de sugar por ela ao puxar o êmbolo. Se você tampa a saída da boca dessa seringa e começa a empurrar o êmbolo, o que vai acontecer? Você está colocando cada vez mais pressão em cima desse êmbolo, está empurrando para dentro, e ao mesmo tempo o volume do ar que está dentro da seringa diminui, já que você está comprimindo esse ar lá dentro. Então, olha a relação aqui inversamente proporcional da transformação isotérmica. Quando você aumenta a pressão desse gás, o volume dele tende a diminuir na mesma proporção. Na tabelinha que vocês têm aí, nesse slide, você pode até ver o exemplo. A temperatura final é igual à inicial, por isso que ela não muda, né? Na isotérmica ela não pode mudar, tem que ser o mesmo valor. Se o volume for duplicado, né, o volume final ser 2 vezes o inicial, a pressão ela tem que ser obrigatoriamente a metade da inicial. Isso quer ser inversamente proporcional. Tudo bem? Algebricamente falando, a gente tem a expressão que a gente vai ver logo aqui abaixo, que é pressão inicial vezes volume inicial, sendo igual às condições finais. Com essa expressão algébrica, a gente consegue descobrir, né, determinar qual a pressão ou volume de um gás num certo momento inicial ou final, usando os outros valores como referência. Tá? Então, olha como vai ficar isso aqui num gráfico, galera. Se a gente sabe que a pressão, quando for alta, o volume for baixo, com baixa pressão, o volume tem que ser maior. Então, o gráfico que tem aí do lado mostra para você justamente isso. Ele é um gráfico de pressão por volume, e quando o ponto da pressão, né, que nem ali, pressão vale em 2 atm, estiver lá em cima, o volume vai estar no comecinho próximo do zero, 2 litros. Quando você diminuiu a pressão para 1 atm, né, ou seja, a pressão caiu pela metade, o volume foi duplicado de 2,4 litros. E a mesma coisa depois. Se a pressão cai de 1 para meio atm, cai pela metade de novo, o volume dobra novamente, de 4 para 8. Então, essa relação inversamente proporcional é o que configura a transformação isotérmica. Tudo bem? Aqui eu tenho para vocês um exercício para a gente poder trabalhar o cálculo que envolve essa transformação. Já vai ficar aqui para vocês uma dica de ouro, tá? Quando você for ver uma questão de química, física, qualquer exercício que envolva cálculo, pega 2 coisas desse enunciado. A pergunta final que ele quer, né, o que você tem que descobrir, e os dados numéricos do enunciado. Você tem que descobrir o que esses dados numéricos representam. O restante você ignora, tá? Você pode deixar de lado, porque o que vai te importar é entender o que a questão quer de você e saber quais valores você já tem. Então, olha só, está ali descrito o seguinte: um balão deformável foi enchido com 20 litros de um gás, a uma pressão de 2 atm em temperatura ambiente. Considerando uma temperatura constante, ou seja, transformação isotérmica, ele quer o volume desse balão quando ele for preenchido pelo mesmo gás a 4 atm de pressão. Então, lendo essa enunciado, o que a gente já vai começar a pegar aqui? Que é uma transformação isotérmica, já que a temperatura não muda. A pressão inicial são os 2 atms, junto com os 20 litros de gás nesse balão, tá? Que é o volume inicial, é a condição onde esse gás começou. Aí o enunciado me levou para uma transformação que foi um aumento para 4 atm de pressão, e eu quero que encontre o volume. Conhecendo esses valores, né, dados no enunciado, sabendo que a transformação ela é isotérmica e a gente já conhece a expressão da transformação isotérmica, é só a gente aplicar essa expressão. Pressão inicial vezes volume inicial tem que ser igual a pressão final vezes volume final. Então, trocando aí em miúdos, ficaria 2 vezes 20, 2 pressão inicial, 20 volume inicial, igual a 4 vezes volume final. 4 pressão final e o volume final você ainda vai encontrar. Você acabou de ter uma equação de primeiro grau super fácil de resolver.
Então, ali resolvendo, ficaria 40 igual a 4 vezes o volume final. Isolando o volume final, você leva o 4 dividindo. 40 dividido por 4 dá um volume final de 10 litros. Tá? Então, não é complicado resolver essas questões desses assuntos. O que eu sempre falo para a galera é que o que pode ser mais complexo é interpretar a questão para que você retire dela os valores corretos e descubra o que você tem que realmente encontrar. Tá? Então, atenção aqui e dedicação são os pontos, são os passos mais importantes para resolver questões que envolvem cálculo. Tudo bem? Próxima transformação é a isobárica, né, que é a chamada lei de Charles. Nessa isobárica, é a pressão que fica constante. Então, o volume e a temperatura vão variar. Só que essa variação ela é diretamente proporcional agora. Por quê? A gente viu lá atrás que a temperatura é o grau de agitação das moléculas, né? Então, se eu começo a aquecer um gás, as moléculas ficam mais agitadas. Essa agitação maior das moléculas cria uma maior pressão, e essa maior pressão também pode aumentar o volume se esse gás estiver num recipiente com paredes deformáveis. Então, toda vez que a gente aquece um gás, existe uma tendência ao volume aumentar e a pressão também aumentar. Tá legal? Isso é diretamente proporcional. A pressão fica constante e temperatura e volume vão variar igualmente, nesse caso da transformação isobárica, tá? A expressão que calcula, né, que define essa transformação, é uma relação, então, como se fosse uma regra de 3, tá? Volume inicial sobre temperatura inicial, igualando isso às condições finais de volume e temperatura também numa divisão. Tá legal? Isso, num gráfico, fica assim representado. Olha só. Se é uma coisa diretamente proporcional, a gente espera que quando uma variável aumente, né, duplique, triplique, a outra também duplique ou triplique. Então, pelo gráfico, a gente tem ali um gráfico de volume e temperatura, na escala Kelvin sempre, tá? A gente não deve usar a escala Celsius em cálculos de transformações gasosas. E a gente vai ver ali que quando o volume for 1, vai ter 100 graus Kelvin. Se o volume aumentar para 2 volumes, a temperatura também duplicou. Se 2 volumes duplicarem para 4 volumes, de 200 duplica para 400 graus Kelvin. Então aqui existe uma temperatura e um volume variando igualmente. Tudo bem? Aqui mais um exercício para a gente poder treinar. É bem parecido com o anterior, eu só mudei a pergunta final para a gente poder adaptar isso à transformação específica. Então está dizendo ali, ó, um balão deformável foi enchido com 20 litros de um gás, uma pressão de 2 atm e temperatura ambiente. Em pressão constante, ele quer o volume atingido pelo balão se ele for preenchido numa condição 10 graus Celsius abaixo da inicial. Então, olha só o que ele está falando aqui. Se a pressão é constante, ela é uma transformação isobárica. A temperatura inicial de 25 graus Celsius é de 298 graus Kelvin, porque na conversão é só somar 25 graus Celsius com 273. Volume inicial é de 20 litros. Não usamos aqui o 2 atm porque a pressão é constante, então não há necessidade de usar isso no nosso cálculo. E se eu quero numa temperatura final 10 graus abaixo do início, então de 25 isso torna-se 15 graus Celsius. Somando esses 15 graus 273, a gente obtém 288 graus Kelvin. Né? E o volume final é aquilo que a questão quer que eu encontre. Então, interpretando esse enunciado, separando os valores e descobrindo que transformação que acontece, é só a gente aplicar a expressão correta. Então tá ali, ó, expressão da transformação isobárica, tem volume inicial sobre temperatura inicial, igualado às condições finais. Então, trocando em miúdos, fica 20 litros iniciais sobre 298 graus Kelvin iniciais, igual ao volume final sobre os 288 graus Kelvin finais. Tá? Numa regra de 3, a gente vai multiplicar em cruz. Então, ficaria 298 vezes o volume final, igualado a 20 vezes 288. Como é que vocês podem ver, eu já resolvi para vocês.
O volume final nessas condições ele é aproximadamente 19,33 litros, um pouco abaixo do volume inicial, né, cada 20, porque também abaixou um pouquinho só a temperatura, abaixou só 10 graus Kelvin, tá? Então, a gente vê que mesmo com uma baixa variação, né, foram apenas 10 graus, o volume também abaixou um pouquinho, beleza? Então, essa foi a transformação isobárica. A isocórica, que também se chama isovolumétrica ou isométrica, ela tem um volume constante, tá? Isso quer dizer que tanto pressão quanto temperatura vão variar e numa relação também direta, tá? Não esquece, a gente aquece um gás, a tendência é que essas moléculas fiquem mais agitadas e a pressão também aumente. Então, ou seja, aumento de temperatura leva a um aumento de pressão, tá? Então, nesse caso, o volume vai ser constante, a pressão e a temperatura vão variar, né, uma relação diretamente proporcional, e a expressão algébrica, seguindo a mesma lógica da transformação isobárica, também é uma regra de 3, tá? Uma relação onde a gente divide as condições iniciais e iguala elas às condições finais, tá? Olha aqui o gráfico como é que vai ficar. Se a transformação isocórica é uma transformação diretamente proporcional, o gráfico também fica numa reta, tá? Então, se a pressão aumenta de 20 para 60, por exemplo, né, triplicou a pressão, a temperatura também vai ser triplicada de 300 para 900 graus Kelvin, tá? Então, a relação ela realmente ela é diretamente proporcional. Tudo bem? Mais um exercíciozinho para a gente treinar, mesmo raciocínio, só que agora com o volume constante. Então, olha só. Um balão deformável foi enchido com 20 litros de um gás a uma temperatura de 2 atm, a uma pressão de 2 atm, em temperatura ambiente. Ele quer a pressão aproximada desse gás para encher o mesmo balão com o mesmo volume. Então, se é o mesmo volume, a transformação é isocórica, só que numa temperatura um pouco mais elevada, a 77 graus Celsius. Então, se a gente tiver no enunciado que o volume vai ser o mesmo, uma transformação isocórica, a gente pega ali os dados de temperatura e pressão iniciais e finais, que nem está ali para vocês descritos, de acordo com o enunciado. Tendo esses dados, a gente só aplica na expressão algébrica dessa transformação. Aplicando isso, fica desse jeitinho aqui, ó. A pressão inicial, que vale 2, divide a temperatura inicial, que vale 298 graus Kelvin. A gente iguala isso à pressão final, que vamos descobrir ainda, né, que é isso que a questão pede da gente, sobre a temperatura final, que vale 350 graus Kelvin. Multiplicando em cruz, né, fica 298 vezes a pressão final, igual a 2 vezes 350. Resolvendo isso, dá uma pressão aproximada de 2,35 atm. Notem que a temperatura final era maior que a inicial. Então, a pressão final também tornou-se maior que a inicial, numa relação diretamente proporcional. Tudo bem? Bom, mas até aqui a gente viu que transformações acontecem quando um dos fatores, uma das variáveis fica constante. Só que também existe a possibilidade das 3 variáveis se modificarem, né? Não vai ter nenhuma constante. Então, o que a gente, né, nessa hora a gente associa? Se eu tenho a transformação isotérmica, isobárica, isocórica, cada uma com sua expressão, quando todas as variáveis mudam, a gente tem que juntar essas expressões todas. Então, fica algo nesse sentido. Você pode notar que pressão e volume, por serem inversamente proporcionais, eles se multiplicam e ficam em cima na equação geral. Tá? Enquanto que a temperatura, já que ela é diretamente proporcional tanto à pressão quanto ao volume, ela vem embaixo. Então, a equação geral, né, numa transformação onde todas as variáveis se modificam, ela tem essa carinha. P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Essa é a equação do pivete, tá? Pivete, pressão, volume e temperatura. Beleza? Então, para essa equação geral, você pode descobrir todas as outras equações, tá? Olha só, se eu pegar a equação do pivete e dizer assim, olha, do pivete eu quero determinar a expressão da transformação isotérmica. Basta você ignorar a temperatura. Então, tirando o T1 e o T2, quem sobra?
P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Se quiser da isobárica, onde a pressão é constante, basta ignorar a pressão. Então, tirando o P1 e o P2, fica V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E o mesmo raciocínio com a isocórica. Se o volume é constante, ignora o V1 e o V2. Sobra somente P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Tudo bem? Então, dessa equação do pivete, da transformação geral, a gente pode deduzir todas as outras expressões. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de decorar fórmulas, para você uma saída é, ao invés de decorar essas 4, grava só essa última do pivete. E aí, se for uma transformação isotérmica, isobárica ou isocórica, você apenas tira aquilo que for constante. O que sobra é a sua expressão da transformação específica. Beleza? Então, agora que a gente já conhece a equação do pivete, vamos resolver o nosso último problema dessa aula, onde tudo vai mudar agora. Então, olha só. Um balão deformável foi enchido com 20 litros de um gás, uma pressão de 2 atm em temperatura ambiente. Ele quer a pressão aproximada para encher um balão de 30 litros, então olha só, o volume já mudou de 20 para 30, uma temperatura de 77 graus Celsius, então também mudou a temperatura. E, obviamente, vai mudar a pressão também. Então, a gente tem que descobrir essa pressão nova usando os dados já dados, já informados. Então, vamos aqui separar as coisas. Então, no cantinho já está tudo separado para vocês, né? Temperatura inicial, volume inicial, situações finais também. É só pegar esses dados e jogar na equação geral, que ficou desse jeitinho. P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Tá? Trocando pelos valores já dados, fica 2 vezes 20, que são pressão e volume iniciais, sobre 298. Igualado a isso, tem a pressão final, que a gente tem que descobrir, vezes 30, que é o volume final, sobre 350, que é a temperatura final. Na regra de 3, tudo se multiplica, então 298 vezes 30 vezes pressão final é igual a 2 vezes 20 vezes 350. Como a gente quer descobrir a pressão final, a gente isola ela. Então, o 298 vezes 30 passa para o outro lado, dividindo. Que nem a gente já fez aqui no slide. Então, ficou tudo resolvidinho. 14.000 sobre 8.940 tem uma pressão final de 1,56 atm. Tá legal? Então, não há segredo para resolver essas questões. Basta você ter atenção ao enunciado e aos dados que ele te dá. Beleza? Gente, por enquanto, é só. Daqui a pouco eu vou lançar para vocês o próximo vídeo e a gente se vê na próxima aula, tá bem? Bons estudos, um abraço e até mais!